Olá, queridos amigos, queridos jovens do Instituto Manaus e todos também que são nossos convidados, que estão aí participando nesse início do nosso podcast. Hoje nós temos alguns convidados muito especiais também. São jovens que eles vão falar um pouco mais sobre eles. Vou deixar isso com eles se apresentarem. Porém, hoje nós vamos estar estudando 2 capítulos do livro O Dom Divino do Perdão, do Elder Anderson. E hoje o tema é muito importante, é muito interessante. É um coração quebrantado, um espírito contrito e a tristeza segundo Deus. Ele até fala sobre esses 3, né, como são nossos amigos que nos ajudam a nos arrependermos dos nossos pecados. Certo? Bom, eu sou Alexandre Negreiro, sou diretor do Instituto Manaus e eu estou aqui para
compartilhar com vocês, junto com esses nossos dois amigos, nossos dois convidados. Então vamos apresentá-los. Nós temos aqui Leonardo, da Fala, galera. Estaca Manaus, né? E nós temos também a Ilúcia, Olá, gente, tudo bom? da Estaca Rio Negro. Então vamos deixar eles apresentar. Quem são vocês? Agora eu posso falar, né? Começa. Cara, muito boa noite. Meu nome é Leonardo Figueiredo, pra quem não me conhece. Sou da Estaca Manaus, Alamauazinho. E é um privilégio, né, estar aqui com você, com o Renan. O Renan tá ali, escondido, mas ele é o cara que consegue fazer toda a estrutura aqui pra isso possa acontecer. E a Lúcia. É o nosso control, né? O Renan, né? Ele é o Controle. cara, se não for ele nada acontece. Agora é tudo. E Elutzer, quem é você? Sou eu? Sou eu. Meu nome é Lutza, mas eu prefiro que me chamem de Elo. Sou da Estaca Rio Negro, ala Manaus. Atualmente sirvo como coordenadora da FSFI Manaus Sul 2026. E é um privilégio maravilhoso estar aqui no podcast, né? No Instituto Manaus, um lugar que eu cresci, literalmente, eu já aprendi muito. E agora estou aqui novamente com meu Eu querido acho que a diretor. Elutzer participou de todo o meu processo aqui no SEI, ó. Secretário, coordenador, agora diretor. Aluno, É verdade. aluno, né? É sério. Quase aluno. Muito bom estar aqui. Muito bom. Então, me fale um pouco mais sobre a designação de vocês agora, né? Como coordenadores do FSY, né? E aí, como estão as expectativas aí para o ano que vem? Olha, expectativa nas alturas surreal de bom, porque eu inicialmente, né, sempre comecei como consultora, virei coordenadora, assistente, jamais pensei em ser coordenadora do programa, que é muito grande. Mas algo que me motiva é saber que é ajudar os jovens. Assim como eu já estive no Instituto ajudando os jovens maiores de 18 anos, agora ajudar os jovens a partir dos 14, a história muda. É poder ajudá-los a compreenderem mais a respeito do Salvador. Algo que eu aprendi no Instituto, então, é algo que eu tenho fortalecido cada vez mais. Muito bom. Ô, Léo, aí explica para nós aí, para os nossos ouvintes que estão de fora, sobre o que é o FSY. Cara, eu tô muito animado, de verdade, pelo programa. Eu sou animado, né? Pra servir sempre na igreja, eu sou aquele que só vai, sabe? Mas o FSY, pra quem não conhece, é um programa, né? Para jovens com idade de seminário. Então, geralmente acontecia, né? A cada 2 anos, mas agora acontece anual. Por exemplo, aconteceu esse ano, né? E agora vai acontecer ano que vem. Porque aqui na cidade nós temos dois institutos, né? Dos E conselhos. dois conselhos, na verdade, obrigado. E agora vamos ter 2 FSY. Então, esse vai ser o da nossa seção, a seção sul, né? E ano que vem vai ser da outra seção, Seção Norte. seção norte. Então, nós estamos como coordenadores do FSY. Então, nós estamos muito animados, de verdade, para poder servir os jovens, né? Eu tive a oportunidade de ir para 2 FSYs, em 2020 e 2023, né? Como consultor. E é muito interessante porque a gente vê a mudança no jovem, né? Então, acredito que é tudo pelo jovem, sabe? Então, cada esforço, cada treinamento, cada reunião, cada consultor, cada coordenador assistente que nós convidamos para servir é pensando no jovem, sabe? Então, a liderança está muito boa, tem jovem muito bom, tem consultores muito bons, CAs também muito bom, né? Então, a gente tem uma equipe muito boa. Sou muito grato pela oportunidade de servir de verdade, sabe? Não só no Instituto também, que é minha casa, né? Minha casa, minha vida, como eu gosto de falar pros meus amigos. Mas eu sou muito grato por servir no FSY. E assim, eu tô aprendendo bastante. Com a Lúcia também, ela tem muita experiência no FSY. Então ela tá me ajudando muito. Obrigado. Tamo junto e bora pra cima, né? Muito bons. 2 jovens solteiros? Sim. Sim. Então, ó, comecem aí já nos escrever no Instagram, seus comentários. Se possível, coloca aí no direct aí o telefone de vocês para contatos, né, para eles, né, para que eles possam entrar em contato com vocês, tá certo? Porque, ó, são jovens espetaculares. Eu conheço muito bem eles, certo? Então, não tenho o que falar deles, porque são realmente muito bons. Ok, então, já nos apresentamos, falamos um pouco sobre o FSY. Só lembrando que dia 25 de outubro nós teremos aí nossa mega atividade aqui no Instituto Manaus, né, uma atividade externa no sítio Rei Davi, certo? Vai ser surreal, pegando aí a Ilúcia, né? Surreal. Então, com certeza vai ser maravilhoso.
Ok, meus queridos amigos, vamos então começar com o nosso debate de hoje, falando um pouco mais sobre o livro, né, que nós estamos estudando, que é o Dom Divino Perdão, principalmente os capítulos 15 e 16, certo? Nós gostaríamos então de começar com um vídeo. Acho que vamos começar logo com o vídeo, porque ele vai dar uma introdução sobre esses três amigos que é o The Anderson. Ele fala para nós que nós precisamos ter esses três amigos, Sim. tá certo? Um dos capítulos que adoro neste livro se chama Três Amados Amigos que Encontramos no Começo da Jornada ao Perdão. Com que frequência o Senhor fala sobre coração quebrantado e espírito contrito? Esses são dois dos amigos. Ele os descreveu de várias maneiras, mas a que pareceu mais afetiva para mim foi quando ele falou sobre nos tornarmos como uma criança. Nesta parede está a linda pintura de Harry Anderson, As Crianças com o Salvador Jesus Cristo. Todos já a vimos desde a primária. Ela tem muito poder. Ao olhar para ela, pense nesta escritura. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Um coração quebrantado e um espírito contrito, um sentimento de fé, de crença, de submissão de nossa vontade a dele. O terceiro amigo é a tristeza segundo Deus. Gosto da metáfora do presidente Oakes que incluí no livro. Ele disse: por que é necessário sofrermos para nos arrependermos de transgressões graves? Temos a tendência de achar que a consequência do arrependimento é simplesmente a purificação do pecado. Mas essa é uma visão incompleta. A pessoa que peca é como uma árvore que se dobra facilmente ao vento. Num dia de muito vento e chuva, a árvore se dobra tanto em direção ao solo que fica suja de lama, como acontece em relação ao pecado. Se focarmos apenas na limpeza das folhas, a fraqueza da árvore que permitiu que ela se dobrasse e sujasse suas folhas permanecerá inalterada. De modo semelhante, uma pessoa que simplesmente fica triste por ter sido manchada pelo pecado, pecará novamente na próxima vez que o vento soprar forte. A suscetibilidade à repetição continuará existindo até que a árvore seja fortalecida. Se uma pessoa passou pelo processo que resulta no que as Escrituras chamam de coração quebrantado e espírito contrito, o Salvador faz mais do que purificá-la do pecado. Ele lhe dá novas forças. Esse fortalecimento é essencial para realizarmos o propósito da purificação, que é retornar à presença de nosso Pai Celestial. Para sermos admitidos à sua presença, precisamos estar mais do que limpos. Precisamos deixar de ser uma pessoa moralmente fraca que pecou e nos tornarmos uma pessoa forte, com a estatura espiritual para habitar na presença de Deus. Esse fortalecimento não acontece em uma semana. Pode não acontecer apenas durante este curso, mas lhes dou minha promessa e minha garantia de que, ao se apresentarem ao Salvador com o coração quebrantado e o espírito contrito, Ele não apenas os purificará do pecado, Ele fortalecerá sua capacidade de resistir ao pecado, tornando-o totalmente desagradável para vocês. Sei que isso é verdade e que traz alegria e felicidade à nossa vida. Muito bom. É interessante como ele compartilha conosco, né, esses três amigos que nos ajudam a buscar o processo do arrependimento, né? E como nós passamos com esse processo do arrependimento. O que mais chama atenção em vocês nessa declaração do Elder Anderson, quando ele fala sobre esses três amigos? Eu gostei muito, né, na parte que ele falou do segundo amigo, né?
que é o arrependimento, né? E quando nós arrependemos, temos um sentimento muito bom e ele convida a gente a ser como uma criancinha. E automaticamente, quando eu lembro quando ele fez esse comentário, eu lembrei de uma escritura que eu gosto muito, né? Que tá lá em Moisés 3,19, que é uma escritura bem conhecida, né? E na parte que eu gostei muito, ele diz bem assim, ó. Que ceda o fluxo do Santo Espírito e despose do nome natural e torne-se santo pela expiação de Cristo. O Senhor e torne-se como uma criancinha, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor. Então é isso que o arrependimento ele nos traz, né? Quando nós compreendemos de fato com o arrependimento, a gente compreende que não é um castigo, mas é uma bênção se arrepender. Certa vez eu estava conversando com alguns amigos do Instituto, né, sobre esse princípio, né, sobre arrependimento. E a gente chegou debatendo alguma conclusão que o arrependimento não é um castigo, sabe? Que o Senhor quer o arrependimento é ali pra você, tipo, passar um bom tempo ali, né, sem tomar o sacramento, por exemplo, né, ou algo do tipo assim. Mas não. O Senhor, ele colocou o mandamento que é pra gente sentir em paz, né, e ser semelhante a ele. E aqui ele fala algumas consequências, né, que quando nós compreendemos, fazemos isso, ele fala que conseguimos ser como uma criancinha. Com outros princípios, conseguimos adquirir atributos de Cristo, né? Como humildade, mansidão, paciência. E conseguimos sentir esse amor. E mais na frente eu gostei que ele falou que assim é pra vida toda, né? Talvez não seja agora que a gente vai conseguir tá puro, né? Perfeito. Não é isso que a palavra que ele falou não é perfeição. Mas sim é dignidade, né? O sentimento de estar melhorando a cada dia. Porque o Senhor espera isso da gente, né? Ele não quer que a gente seja perfeito. Mas ele ama o nosso esforço, e como o Presidente Nelson até comentou, né? Tem até um discurso dele que ele fala que o Senhor ama o esforço. Então, quando nós compreendemos de fato com arrependimento, a gente começa a querer se arrepender mais. E as bênçãos vêm para nós. E assim se tornamos como uma criancinha, né? Como ele comentou, a Escritura também comenta. Isso é bem legal. Muito bom, Léo. Eu gostei muito quando você fala sobre esse processo que é o arrependimento, né? Uhum. Que realmente nos ajuda a buscarmos mais o Senhor, né? Lógico que não quer dizer que nós vamos estar sempre pecando, fazendo pecados graves Sim. e o Senhor vai estar sempre perdoando, né? Não é isso, mas assim, você fala um pouco sobre o que o presidente Nelson disse, que ele ama aquele que faz o esforço. E qual o seu sentimento isso, Eludson? Que quando o senhor fala assim que ele ama aquele que faz o esforço, ou seja, aquele que mesmo que está atribulado, mesmo que está assim no fel da amargura, mesmo aquele que assim está em pecado, mas ele está se esforçando para sair de tudo isso. Compreendo da seguinte maneira. Quando a gente se esforça, a gente está mostrando que a gente quer fazer uma mudança. Quando a gente não quer mudar, a gente permanece no constante erro. E quando a gente fala, como ele falou de amigos, a gente vê quem é realmente a palavra amigo, né? Amigo é aquele que te apoia, que te ajuda, que te incentiva a ser melhor. Agora, aquele falso amigo é aquele que te fala, não, fica aí no erro mesmo. Não sai daqui. Que quer te manter ali, às vezes por inveja. E nesse caso, quando ele fala sobre a amizade, sobre os 3 amigos, ele busca para que eleve, para que se torne mais próximo do Senhor. Porque o coração quebrantado, o espírito contrito, nos incentiva a querer ser algo melhor. Nos incentiva a compreender, poxa, eu errei, mas eu posso melhorar. Porque a expiação de Jesus Cristo serviu para isso. Mas para isso eu preciso realmente entender por que eu errei. Ele está disposto a me libertar do erro. Então, é uma amizade que te incentiva a ser melhor. E não te incentiva a ser pior. Excelente. Voltando assim, falando sobre esses 3 amigos, né? Que o coração quebrantado, ele cita que é quando nós somos humildes, penitentes, manso, você até citou aí a escritura, avidamente receptivo à vontade de Deus, né? Então tudo isso é um coração quebrantado. Então quando nós demonstramos realmente sermos humildes, por mais que nós fizemos algum erro, nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que nós erramos, certo? Porque senão, como é que vai ter o processo do arrependimento se nós mesmos não reconhecemos que nós erramos? E muito mais, que nós mesmos precisamos da ajuda do Senhor. Então tudo tem um processo. E ele fala do segundo amigo, que é o espírito contrito, que eu acho assim, que eu acho que fecha, né?
que é Sim. sempre colocar os seus próprios interesses nas mãos de Deus. Então, quando tem um processo de arrependimento, não vou me preocupar comigo, né? Mas tá, no final tem uma historinha que eu vou contar para vocês, né? Que vocês já Uma sabem, historinha. já contei para vocês, mas Essa história é boa. pros nossos amigos aí do Instagram que estão participando aqui conosco, uma história interessante sobre uma noiva, né? Não vou dar spoiler, aguardem. Mas no finalzinho, talvez não, eu compartilho com vocês a historinha, certo? Mas é realmente colocar nossos próprios interesses na mão do Senhor. Às vezes pensa assim, eu vou... O que as pessoas vão estar pensando, né? Cometi um ato, quebrei a castidade, agora o que o senhor vai estar pensando? O que as pessoas vão estar pensando? Em vez de eu pensar nisso, eu tenho que pensar assim, o que o senhor está pensando de mim? O que ele pode me ajudar agora? Não importa o que as pessoas estão falando, mas eu estou no processo de arrependimento, né? E o terceiro amigo que ele deixa muito claro que é a tristeza segundo Deus, ou seja, se sentir profundamente triste, né? E remorso pelo comportamento, pelas coisas que aconteceu, né? Eu já passei por muitos conselhos, aliás, participei de muitos conselhos de alguns jovens, de alguns membros que tiveram, que caíram, sabe, tiveram que passar no processo de arrependimento, entendeu? Se confessando, para que ele pudesse, assim, ser livre, né? E depois que eles compartilhavam isso, né, do pecado, eles se sentiam muito mais leve. E eles pediam muita ajuda, né? Alguns anos atrás eu tinha sido bispo e muitos jovens, né, diziam assim, ó, agora, bispo, eu estou leve, porque agora eu sei que o Senhor vai me ajudar a voltar a receber as bênçãos dele. Então é coisa maravilhosa isso, né? Por favor, Léo. Sim. Cara, de verdade, assim, uma das coisas pelo que eu sou grato no evangelho é o arrependimento. Porque eu lembro que quando eu me afastei da igreja, eu me batizei com 12 anos, né? Batizaram, na verdade, com 12 anos. E aí eu passei um tempo afastado. E aí, tipo, eu fiz coisas que, enfim, né? Tava no mundão mesmo, fiz coisas que me arrependi. E aí, quando eu voltei pra igreja, em 2016, eu cheguei e falei pro bispo, ó, bispo, fiz isso, queria realmente mudar, né? Fiz isso e tudo mais. Queria mudar e falei pra ele. E passou ali um ano de processo, né? 2016, mais ou menos um ano e meio de processo. Foi um ano, 2016 no começo, até na metade de 2017. E quando foi em novembro, foi pra missão. Então, assim, uma das coisas que eu sou muito grato é pelo arrependimento, né? É porque é aquilo que a Lúcia falou. Quando você tem bons amigos, quando você compreende a expiação, você começa a mudar. Não pelas pessoas, né? Pela opinião das pessoas. Apesar que hoje em dia isso vale muito hoje, a opinião das pessoas, né? Mas a gente não pode levar esse lado como você comentou, irmão Alexandre. A gente tem que ter muito cuidado em relação a essa comparação, né? Não deixar que as pessoas opinem na nossa vida. A não ser que for uma coisa boa, né? Pô, opina, pode opinar, eu vou deixar. Mas assim, uma das coisas que eu sou muito grato, repito de novo, é o arrependimento. E quando a gente se arrepende, quando eu me arrependi, a gente vê, eu consegui ver evolução em mim mesmo, sabe? A paz, como você falou, e que aquela alegria, né? Aquele semblante de felicidade de querer servir mais, de querer ajudar mais a pessoa, de querer servir, de querer ir pra missão, sabe? De querer mudar, de querer ser um rapaz melhor, entende? E eu sei que isso tá comigo até agora, sabe? Não importa as coisas que eu faço, mas quando me arrependo, o Senhor, ele tem aquela misericórdia sobre nós, né? Eu tava até comentando com um amigo, acho que foi ontem, não foi, se foi anteontem. Às vezes a gente vê muitas pessoas fazendo coisas bizarras, sabe? Tipo assim, graves na igreja. E isso é muito triste, eu fico muito triste, né? Só que quando eu faço uma coisa, tipo assim, pequena, que pra outros jovens parece que não é grave, é coisa mínima, né? Eu me sinto muito mal e dá vontade até de ir lá com o bispo e comentar com ele. Bispo, eu fiz isso, né? Mas parece que pro jovem não é nada de grave, sabe? Eu vejo, cara, como assim, mano? Pra mim isso é difícil, entendeu? Pra mim isso é muito grave. Até o Renan comentou ontem, cara, mas vocês, isso é legal. Porque isso dá pra que vocês estão próximo ali do Senhor. Porque, tipo, se você fizer uma coisa pequena, vem a consciência, opa, isso aqui é errado, né? Então, automaticamente é um sinal pra gente se arrepender e deixar essa coisa de lado, porque não agrada a Deus, né? E ser um rapaz melhor, uma pessoa melhor. Entende? Então, eu acredito que quando nós temos essa compreensão, né, do evangelho, do arrependimento, da expiação, de quem realmente nós somos, conseguimos nos arrepender mais rápido, sabe? Com mais facilidade. E assim as bênçãos vêm logo pra gente.
Porque o Senhor, ele quer nos abençoar muito, muito. Só que a gente, às vezes, tipo, a gente fica prendendo as bênçãos, se prendendo a nós mesmos, né? Com medo do, não vou me arrepender não, isso é muito chato. Ele vai me deixar uma semana sem tomar sacramento, ou um mês, ou um ano, ou 2 anos. Por que as pessoas não estão pensando de mim, né? Isso, cara, todo mundo erra, né? Tipo, nós não somos perfeitos, né? Nem vamos ser agora. É um processo, como ele falou, é um processo, né? Então, Eludson, o que tu tem para nos ensinar, nos falar aí? O Léo falando agora, né, desse momento, isso aí é um erro. Será que eu tenho que me arrepender? O que eu tenho que fazer? Eu muitas vezes faço a mesma coisa, mas me analisando. Eu falo, poxa, eu cometi isso, eu tenho que melhorar. Porque foi algo que eu ensinei no campo missionário, como missionária. Então, eu não sou perfeita, então eu preciso estar me analisando e eu gosto de buscar autoanálise. E tem a minha escritura favorita quando eu falo nisso, de se analisar e reconhecer a expiação do Salvador Jesus Cristo, é justamente 3 F9:21, que diz: Eis que vim ao mundo para trazer redenção ao mundo e salvar o mundo do pecado. Então, a partir do momento que eu busco o arrependimento, eu estou literalmente honrando a expiação do Salvador Jesus Cristo. Eu não estou falando para ele, você sofreu aí. Não, pelo contrário. Eu estou mostrando que eu fiz a minha parte de estar me arrependendo, que eu compreendo o sofrimento dele e que eu quero melhorar a cada dia. Porque se eu fosse 100% perfeita, eu já teria sido transladada. Eu sempre falo isso. Mas não, eu cometo meu erro. Todo dia eu cometo erro diferente. Todo dia, Senhor, perdão. Porque eu sei que eu não sou perfeita. Cara, legal. Muito bom mesmo, Eludson. Sabe, o presidente Ezra Taft Benson, né, ele citou algo nesse livro que muito me chamou muita atenção mesmo, e eu gostaria até de compartilhar com vocês aí na tela. Vamos ver se dá certo. O presidente Ezra Taft Benson explicou o seguinte, né? Não é incomum encontrarmos homens e mulheres no mundo que sentem remorso pelas coisas erradas que fizeram. Às vezes, é porque seus atos trouxeram mágoa e tristeza a si mesmos e a seres amados. Outras, sua tristeza desperta por terem sido apanhados e punidos por seus atos. Tais sentimentos mundanos não constituem tristeza segundo Deus. O que é interessante sobre os remorsos, né? Então, o remorso, como ele fala, né? Às vezes vai trazer tristezas, mágoas, né? Mágoa muitas vezes às vezes ofendemos alguém, machucamos alguém, e aí nós vamos realmente ser punidos de nossos atos, como diz o presidente Nelson. Mas, ainda continuando no próximo slide para vocês, você pode ler para nós, Eludson? A tristeza, segundo Deus, é um dom do Espírito. É um profundo reconhecimento de que nossas ações ofenderam nosso Pai e nosso Deus. É a consciência clara e inequívoca de que nosso comportamento causaram ao Salvador. Aquele que não conheceu o pecado, e o maior de todos, agonia e sofrimento. Nossos pecados fizeram com que ele sangrasse por todos os poros. Essa angústia mental e espiritual tão intensa é aquela a qual a Escritura que se refere como o coração quebrantado e o espírito contrito. Esse espírito é o pré-requisito absoluto para o verdadeiro arrependimento. Oh, que interessante, né? O presidente Benson, quando ele explica sobre essa tristeza, né? Ele fala 2 momentos que é muito incomum, né? Que as pessoas dizem assim, eu vou sentir tristeza segundo Deus. Mas como? Aí ele, na declaração passada, né? Ele fala assim que às vezes as pessoas sentem essa tristeza, esse remorso, na verdade, por ter sido pego no ato de um pecado, por exemplo. Às vezes um adultério. Sim. Né? Foi pego ali no ato, aí fala, agora me senti triste. Não, né? Não é assim, né? O processo do remorso, o processo do sentimento do arrependimento é quando você faz o ato
e já sente aquela tristeza, segundo Deus. E assim, agora você precisa se sentir triste pelo que você fez, não por causa do que as pessoas estão achando, mas sim porque você ofendeu a Deus pelos seus atos. Então, nós estamos no mundo que nós estamos sendo assim bombardeados, né? Ou seja, tem tudo para errarmos, Sim. né? Tem tudo para nós pecarmos. Nós andamos, eu lembro muito bem quando eu estava na missão, estava eu e meu companheiro andando assim numa avenida e era uma ladeira subindo e de repente, quando chegamos assim no topo da ladeira para atravessarmos, tinha um outdoor bem na nossa frente de uma moça seminua. Nós missionários, quando olhamos aquilo, ai meu pai, não sei o que, quase nós fomos Já era, atropelados, já olharam. não é? Porque nós estávamos tão bem, de repente aquilo lá fez com que, por um segundo, né, nossas mentes manchassem, né? E ali foi um processo doloroso, porque nós começamos a andar e, Helder, vamos pensar coisas boas, vamos pensar coisas boas. E foi até chegarmos, conseguimos assim limpar nossa mente, né? No CTM, quando eu cheguei no CTM, por exemplo, tinha muitas pessoas com ligas nos braços, né? E eu pensei assim, isso aí deve ser moda aqui, né? Todo mundo com ligas, essas ligas, né, de amarrar dinheiro, né? Que o Renan usa para outras coisas, né? E de repente eu fui para uma entrevista, primeira semana como presidente do CTM, e eu saí também com essa liga, né? E aí eu entendi o porquê essa liga. Ele diz o seguinte, que cada vez que eu pensasse em alguma coisa impura, eu puxava, né? A liga e sentia assim uma dor. Ou seja, automaticamente eu já não ia mais pensar coisas impuras, né? E cada vez que eu pensasse em algo, eu puxava a liga, né? Então era um processo de arrependimento. É interessante nessa parte, porque você falou quando nós sentimos remorso, quando nós fazemos algo errado por nós mesmos, né? Então também tem a questão quando nós fazemos algo pela outra pessoa também, quando nós magoamos nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas, alguém no trabalho, da faculdade, etc, né? E essa parte é interessante, porque tem arrependimento só com nós mesmos, né? Ali eu me arrependi, eu, o bispo, presidente da estaca, ou eu mesmo o Senhor, dependendo do que for, né? Pedi um ali e consigo me arrepender por meio desse remorso, por meio desse sentimento. E também eu consigo fazer isso através de outras pessoas, ou seja, eu faço quando eu magoei a Lourdes aqui, magoei o Renan, o Alexandre. Pô, vacilei, né? Compreendo que vacilei, reconheço, pai, perdão. E agora eu vou lá com a Elúcia, vou lá com o irmão Alexandre, vou lá com o Renan e pedir perdão. Então, R$10, também... meu amigo, para poder pegar o arrependimento. Só isso, cadê o Pix? Brincadeira, pessoal, tá? Entende? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento sobre essa questão, né? E também ficar atento quando a gente não sente isso. Exatamente. Né? Não é porque, tipo, você não sentiu isso, que você fez uma coisa que você não sentiu, alguma coisa também tá errada, né? Pelo menos você, caraca, como eu não senti isso? Você também tem que se perguntar por que você não sentiu isso, né? E procurar entender melhor o que é o arrependimento, o que é a expiação. Porque nós conseguimos sentir, a gente fica muito sensível ao Espírito quando nós estamos muito próximos do Senhor. Nós estamos em sintonia ali, né? Indo pro seminário, indo pro instituto, lendo a escritura diariamente, indo pro templo. Então ficamos muito sensíveis ao Espírito. Né? Qualquer coisa, se você vê, que nem você falou, né? O missionário, ele é muito sensível ao Espírito, tá muito ali, tá 24 horas ou mais ali próximo do Pai Celestial, né? Servindo, ensinando as pessoas. Então, claro que ele tá muito sensível, como você falou do outdoor aí, né? Então, a gente tem que estar nesse padrão, nesse patamar, vivendo isso. Porque se um jovem não consegue, a gente não consegue sentir isso, porque a gente tá no nível muito abaixo, né? E aí é o errado, onde Satanás ele vai nos tentar ainda mais para poder... Entende? Isso mesmo. Ok, eu gostaria então de compartilhar com vocês um outro vídeo de um jovem que está se preparando para a missão e seus amigos estão indo para a missão e está ficando, né? Eu acho que já vi muito esse filme, né? Nós tínhamos um grupo de amigos e todos foram para a missão com exceção de um amigo meu, nosso amigo, que até hoje, né? Não foi para a missão e tem muitos desafios aí pela frente. Então, vamos ver aí esse próximo vídeo, certo? Tenho certeza aí que vocês vão gostar, tá bom? Referente a esse vídeo, tá bom?
Em quase toda competição esportiva que conheço, existem áreas demarcadas por linhas, dentro das quais todo participante precisa ficar para competir. Bem, o Senhor demarcou linhas de dignidade aos que são chamados a trabalhar com Ele nesta obra. Na batalha entre o bem e o mal, vocês não podem jogar para o time adversário sempre que a tentação surgir e depois, na missão ou templo, vestir a camiseta do Salvador como se nada tivesse acontecido. Isso, meus amigos, vocês não podem fazer. Não podemos zombar de Deus. Irmãos, falamos a vocês de maneira direta para que não hajam mal-entendidos. Porque Satanás é um ser real que está decidido a destruí-los. E vocês enfrentam sua influência cada vez mais cedo na vida. João, fico feliz por ter vindo aqui hoje e ter compartilhado todas essas coisas comigo. Agora, com a ajuda do Salvador, podemos resolver esses problemas. Imagine como se sentiria se tivesse saído em missão e não tivesse dado esses passos aqui hoje. Nenhum missionário pode ficar sem se arrepender de transgressões sexuais, de linguagem profana ou de problemas com a pornografia e desafiar outros a se arrependerem dessas mesmas coisas. Vocês não podem fazer isso. O Espírito não estará com vocês e as palavras ficarão trancadas em sua garganta ao tentarem dizê-las. Vocês não podem andar por caminhos a que Leí chamou de proibidos e depois guiar outros pelo caminho estreito e apertado. Não podem fazer isso. Esta é uma batalha de vida ou morte, rapazes. Por isso, vou falar com vocês, seriamente, cara a cara, algumas coisas, da mesma forma que um técnico faz no meio tempo, buscando pela vitória. A mensagem deste treinador é que, para jogar nesta partida, alguns de vocês têm de ser mais moralmente limpos do que são hoje. Portanto, é preciso que os rapazes que estão jogando parem de fazer maus passes, entregando a bola ao adversário. Precisamos controlar a bola e jogar como nunca. Estou pedindo a vocês, rapazes, que sejam ativos na igreja e puros. Se necessário, peço-lhes que fiquem ativos e tornem-se puros. Peço não apenas que vocês sejam mais fortes e dedicados contra o mal e aquele que representa esse mal, mas que também façam o bem em favor do Evangelho e de Deus. Irmãos de todas as idades, destravem a língua e vejam suas palavras fazerem maravilhas na vida daqueles que só estão afastados da verdade por não saberem onde encontrá-la. Na jornada para a vida eterna, precisamos de muitos mais missionários abrindo essa porta e ajudando outros a entrar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém. Muito bom. Eu acho que esse é um discurso do Elder Holland mais centrado, né?
quando ele chama os jovens, né, ao processo do arrependimento. E realmente, um jovem, quando ele vai para a missão, ele tem que estar assim, com a mente pura, né? É um jovem missionário que vai estar 2 anos, um rapaz, 18 meses, uma moça, e ele vai falar 24 horas sobre o Evangelho de Cristo, sobre o processo do arrependimento, sendo que ele mesmo lá atrás não teve esse processo de arrependimento, né? Escondeu. Nós vemos isso muito acontecer, jovens voltando para casa, por 2 motivos. Um é por doenças, certo? E outro motivo é a questão do processo do arrependimento, né? Que não confessou, e aí ele vai ensinar algo que ele não confessou e não vai. Não O consegue. Espírito Não vai dar certo. não vai confirmar a verdade, né? E vai falar lá sobre, por exemplo, você precisa obedecer a lei da castidade, mas sendo que antes da missão, Ele mesmo quebrou, né? ele quebrou a castidade e não confessou. E achou que ninguém ia saber. Mas o senhor sabe. E aí realmente ele entra nesse embate, né, com o Senhor, porque como é que ele vai sentir o Espírito, o amor de Deus, sendo que ele não confessou? Foi o que nós vimos nesse vídeo. Um jovem não confessou e de repente ele foi ensinar uma palestra, uma mensagem e justamente Travou, ele não travou. vai. Né? Não vai. Não vai, gente, não vai. Não tem como. Eu, quando estava na missão, vi muitos missionários voltando para casa por causa disso. Mais do que quando estava com doenças, por exemplo. Quebrou uma perna, um joelho, quebrou o braço, teve alguma enfermidade. Mais do que isso. A maior enfermidade que nós encontramos na missão é o pecado, que não é confessado. E aí cai a ficha, né? Sim. E o Elder Holland falou que não podemos zombar de Deus. Certo? Não podemos zombar de Deus. E dentre todos esses 3 amigos que nós conversamos, né? Como é que nós podemos fazer com que esses amigos estejam presentes em nossa vida? Eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida, que é: o poderia ter sido, poderia ter feito, não deve existir. Porque eu fico pensando, se eu tivesse ficado em casa, será que isso poderia ter acontecido? Se eu tivesse conversado com meu líder, eu poderia ter melhorado em tal coisa. Então eu penso o seguinte: se eu realmente busco ser melhor, então eu preciso buscar os pontos positivos de qualquer situação. E aí eu sempre lembro de quando eu estava me preparando para a missão. 2012 foi quando o presidente Monson, na época, anunciou a diminuição da idade. E todo mundo no auge ali, bora pra missão, diminui 19 anos, 19 anos. E eu falei, poxa, eu quero ir também. Só que quando a gente realmente tem o desejo de servir, tudo acontece. A tentação é muito grande. E ali eu tava no auge da faculdade também, tava com bolsa de PIBIC, Muita coisa BIBIT, tava assim acontecendo, no né? limite e tal. E muitas tentações aconteceram e eu fiquei pensando, poxa, poderia ficar. Né? E aí começaram a surgir convites. Não, para uma festa, porque a faculdade é a época que começa. Acho que os convites também. E aí eu depois pensei, se eu tivesse cedido a uma dessas tentações, possivelmente eu poderia ter falado, não, depois eu vou para a missão. E depois eu me arrependo de uma situação. Porém, esse depois pode ser que o famoso deixa para amanhã não chegasse o amanhã. E aí eu acabaria caindo, perdendo a oportunidade que eu tive. Porque eu fui literalmente na época certa, no momento certo. Mas graças às escolhas que eu fiz. E assim, não me arrependo em nenhum momento. Quando as pessoas perguntam, você se arrependeu de ter deixado a faculdade para servir uma missão de tempo integral? Eu não, pelo contrário. Foi a melhor época, eu fui no momento certo. Você não se arrepende de não ter ido para aquela festa? Ou ter ido para tal lugar? Eu falo, não. Porque se eu tivesse ido, de repente eu poderia estar acontecendo alguma coisa. Eu poderia ter me desviado. Porque, infelizmente, o mundo ele é encantador demais. Porém, ele te segura ao ponto de te afastar do Senhor. Ou como eu aprendi com alguns líderes, não é o Senhor que se afasta de você, é você que literalmente se afasta do Espírito. O Espírito continua aqui, mas a gente vai, tá longe. E esse aqui é
ponto-chave. A gente não pode deixar isso acontecer jamais. Caraca, brava, né? Bicha poderosa, né? Fico até, eu acho fico até que- com medo de falar depois eu da acho que ela eu vou fazer falou o aí. seguinte, né? De repente a gente pode marcar um jantar, nós três. Boa. entendeu? Não, se falou comida, Aí pode eu me chamar, deixo meu. vocês dois aí conversando e eu vou. Ainda mais se for churrasco, um tererê, oxi. Opa, Acha a Renan também que ele gosta. Certo, né? é o Chimas também. Vou marcar aí um jantar romântico pros dois aí, ó. Ixi, Pra se conhecerem melhor. aí ele quer forçar a gente. Mas, ó, interessante tudo isso que nós vimos agora, essa preparação, tudo. Agora vamos para um ponto que gostaria que agora nós possamos imaginar, certo? E, ó, vocês aí que estão no Instagram, tá? Compartilha aí os seus pensamentos também. Tá? Então vamos agora imaginar. Imagine que estão sendo chamados a servir ao Senhor como missionários daqui a um mês. Então imaginem. Ou então, vamos assim, imagine que vocês vão se casar daqui a um mês também. Certo? O que fariam para se preparar? O que vocês fariam para se preparar? Imaginem. E ó, vocês fazem o comentário aí no Instagram, tá? Que tanto a Ilúcia como o Léo vão fazer os comentários agora. O que vocês fariam para se... Vamos lá, o que vocês fizeram para se preparar para ir para a missão? Cara, primeira coisa que eu fiz foi colocar meu pai no instituto. E aí foi por meio do instituto, na aula malzinho ainda, de manhã ali, cedinho. O bispo dando aula, era a esposa dele ainda, eu lembro como se fosse agora. E aí eu lembro, a primeira coisa que eu fiz foi o instituto. Depois, quando eu fui do instituto, eu automaticamente fui me arrepender, porque eu sabia que ali só tinha jovens, né? E eu visualizei assim, caraca, eu posso daqui a um tempo ser esse jovem, mas eu tenho que fazer isso, tenho que tirar isso do que eu tô me impedindo de crescer, que é pecado, né? Me arrependi. E depois servir. Então foi esses 3 chaves: instituto, arrependimento e servir. Porque eu não tenho como eu servir no pecado. Não tenho como eu sentir alegria no pecado. Eu consigo sentir alegria quando me arrependo. E aí foi um boom, assim. Comecei a vir pro instituto. Aí eu comecei a conhecer a sede, não conhecia a sede do instituto ainda, vim conhecer a sede. Conheci o Senna, conheci o Renan, conheci outros jovens, aí, meu, já era, tô aqui até hoje. E também, o que eu faria? Os líderes, eu colava com os líderes. Os líderes pra mim é uma chave que... Enfim, é o líder, né, cara? Olhar aquele líder ali, cara, futuramente eu quero... É uma inspiração pra mim, não é que eu vou adorar um líder. É que eu me inspiro no líder, é diferente. Pô, eu admiro o irmão Alexandre. Admiro o Renan, admiro meu bispo, admiro o irmão Senna. Então eu admiro vários líderes aqui de Manaus e de fora também. Também os apóstolos, né? Então eu admiro eles e eu fiz, caraca, eu pego de bom que eles têm, que eles aplicam, né? Que eles fazem e tento aplicar na minha vida. Né? Então eu acredito que fazendo essas coisas, o básico, você consegue se desenvolver, você consegue aprender, você consegue se preparar para ir pra missão, né? Muito bom. Uhum. No meu caso, a primeira coisa que eu fiz foi fortalecer meu testemunho. E adquirir testemunho de coisas que eu pensava que eu não tinha, mas no fundo eu vi que tinha. E depois de fortalecer o meu testemunho, me tornar mais ativa no Instituto. Eu já frequentava o Instituto por conta de amizades, olha aí, amizades aí. Bons amigos que puxaram e falaram, bora pro Instituto? Bora lá. E aí eu passava o dia todinho, mas Alexandre lembra. Eu chegava aqui de manhã e saía aqui só de noite. Rata Passava de o dia instituto, ela. todinho aqui no Instituto. Rata de instituto, tá vendo? Eu frequentava o Instituto o dia todinho, assistia todas as aulas, acho que quase todas as cursos eu tenho. Mas assim, foi algo que me fortaleceu muito. E outra coisa também que eu peguei pra mim foi amar mais a minha família. Porque por meio do amor à família, foi que eu tive certeza que eu poderia ajudar outras famílias. Então foram esses 3 pontos que pra mim, assim, foram essenciais pra me preparar pra servir como missionária. Caraca, um ponto importante, né? Os dois falaram sobre instituto, né? Uhum. Então, não é porque nós tá aqui agora, mas vocês veem que, tipo assim, uma vez eu tava conversando com um amigo e a gente começou a visualizar, né, o líder aqui de Manaus, e a gente chegou à conclusão que a maioria dos líderes hoje, bispo, presidente destaca, seja lá qual for, fizeram o instituto uma prioridade na vida deles. Totalmente. Entende? Seja as mulheres, seja as moças, os líderes, entende? Tipo assim, meu, não tem outro meio se não for o instituto, se não for a escola. Porque aqui é uma escola, né? O seminário é uma escola, pô. É uma universidade, o instituto é uma escola, uma universidade. No entanto, para você participar do perto da BIU, você tem que estar matriculado no instituto, senão você não vai. Entende? Então, olha a importância do instituto.
Meu, eu sou muito grato pelo Instituto de verdade. Eu tenho um testemunho muito forte do Instituto. Eu sei que aqui é um lugar onde os jovens eles precisam estar a aprender mais sobre Jesus Cristo. Se não for do Instituto, eu não conseguiria aprender o que eu sei sobre Jesus Cristo hoje, né? Eu sei bem pouca coisa sobre Jesus Cristo, né? Mas o pouco que eu sei, ele consegue me ajudar, minha dificuldade, minhas dores, minhas aflições, ele consegue me acalmar, sabe? Quando nós estamos passando por alguma coisa difícil na nossa vida, quando nós conseguimos pensar que não vou conseguir alguma coisa, sabe? Pô, não vou conseguir ser coordenador da FSY. Pô, não vou conseguir passar naquela prova. Meu, ele entra ali, se você abrir seu coração pra ele, se você, tipo, falar o que tá pegando na sua vida, ele vai te ajudar, ele vai te abençoar. Depende de você. E também tem que estar no instituto, meu. O instituto é a chave, não tem como. Tá falando de líderes? O teu bispo, a gente frequentou o instituto juntos. Sim, bispo O meu Melo. bispo, quando eu entrei no instituto, meu bispo estava no instituto. Então, foram os meus exemplos de referência, assim. Então, assim, se os nossos líderes estiverem no instituto e hoje nós estamos aqui, nós também somos líderes, nós temos visto o nosso crescimento espiritual. Eu digo isso claramente, eu não me vejo fora no instituto. Posso não estar aqui na sede, mas online também. Essa facilidade pós-pandemia, de ter essa oportunidade de a gente estar aqui online. Ah, eu não tenho tempo. Você só não tem tempo se você não se preparar, se não se adequar. Por isso que é tão importante. Opa, tô com tempo aqui, vamos lá, vou correr atrás de me preparar. Porque, literalmente, o Instituto é uma forma de compreender melhor. Ah, eu não sei o que é um coração quebrantado. No Instituto você aprende e põe em prática, porque você pega o princípio, pega a doutrina e compreende. Coração quebrantado, espírito contrito, tudo isso é absorvido e compreendido na prática. Não só no Instituto, no seminário, mas principalmente aqui, porque aqui a gente vai estar compartilhando Sim. experiências. Não é porque a gente está aqui, mas é literalmente isso. Eu tô relembrando aqui. Quantas aulas que eu tive, eu falo que tô um pouquinho velha, né? Que comecei com Brito, aí veio Senna, Matou aí vários depois dos outros diretores aí, né? diretores. Aí agora, olha, Alexandre agora. Tô ficando idosa no Instituto. E, Lúcio, sem falar também que aqui, tipo, é pessoas que querem crescer também, né? Que falam a mesma língua que você. Tipo, falam sobre missão, Uhum. trabalho, emprego, né? Que quer progredir, que quer buscar, quer melhorar, quer ajudar a família, quer servir na igreja. Então, é aqui, pô. Entende? E se você for pra fora, é totalmente o oposto. Só vai incentivar o que? A beber, usar droga, fumar e quebrar o Tudo sétimo. errado. Entende? É isso que a galera vai influenciar lá fora. E nós vamos ser taxados, porque a gente é um povo diferente. Tipo, eu fui taxado hoje, pô. Taxado hoje no meu trabalho. Entende? Entende? Olha a parada que nós estamos chegando hoje. Olha só, tipo, então é errado você viver o mandamento pra sociedade lá fora, entende? Uhum. E pra eles é totalmente certo isso. Pra nós não é. Entende? Você tem que ter firmeza pra poder defender aquilo que você vive. De uma maneira que não vai desagradar eles, mas também não vai te... Entende? Talvez você é muito sábio na hora de lidar com isso. O mundo, né, ensina que, por exemplo, os jovens que estão namorando tem que quebrar a lei da castidade, Sim. né? É normal. Normal isso para os jovens de fora, né? E nós sabemos que nós, como membros da igreja, nós temos que honrar a castidade, né? Então, por isso que é tão importante viver os mandamentos. E tem todo esse processo, então. Vocês falando aí do Instituto aí, comecei aqui a viajar também, né? Ei, voltando tempo, né, diretor? Quando eu estava fazendo o Instituto, né? E realmente esse momento que nós temos nas sedes, né, com os jovens conversando, pós-aulas ou pré-aulas, né, nos corredores. Agora nós temos aqui alguns sofás, Você, né, isso que é outro nível. para que nós Pra possamos Cara, aí olha a estrutura, olha essa conversar um estrutura pouco. aqui, ó. É justamente Olha o podcast isso, né, meu. para vocês possam conversar com os amigos, de repente conhecer mais uma jovem, um jovem, né? De repente, ó, tenho interesse naquela moça, mas só que aí na conversa, opa, peraí, não é assim. Ou então tenho interesse naquele rapaz, aí na conversa, opa, peraí, não é assim. Ou Sim. então é assim, vamos lá, que vai dar tudo certo, né? Virou agora podcast Número Inteligente. Tá vendo aí, né? Acabou, realmente. Bom, não sei não, mas eu acho que eu tô aqui muito empolgado, né? Eu também percebi. Mas Já aqui sabemos, vamos. acho que é a spoiler do próximo semestre, hein? vai Não, ter, mas hein? já falei. Ei, que já tem me cobrando, 3 hein? cursos. Você já me cobrando. Tem Namoro 3 inteligente. cursos para o ano que vem do Instituto, que vai ser criado por mim. É. O homem. Tem um dele assim, namorando, e agora? Caraca. Gostei, Isso aí não vai dar pra participar ainda. gostei. E aí, tem outro assim também, casei, e agora?
Boa. E da missão, voltei. É. Voltei da missão, e agora? Ei, teve uma na faculdade, a gente fez um trabalho. A gente tava bem assim, ó. Formei, e agora? Então, Tipo isso, né? nós vamos ter esses cursos para ano que vem, pode ter certeza. Estou muito animado aí para preparar para vocês aí. Vai Cara, ver legal. agora. Bom, Boa. agora nós vamos aqui pelos comentários. Antes de bom, nós né, galera? Tá fecharmos, animado aí. né? Nós temos aqui 2 comentários no Instagram que eu gostaria de compartilhar acabando com já? vocês. Um é Aninhas, com Z no É final. a Ana Júlia, conheço. Diz o seguinte, ó. O que eu estou fazendo agora? Frequentando mais o Instituto. Estudar bastante as escrituras, servir mais ao próximo, ser realmente testemunha de Cristo para já me habituar. Muito bom, parabéns, Ana Júlia. Vendo pela missão, ela. É. É, Tá ó, com chamado na mão. Parabéns, que Aninha. bom. Acabou Ela é de fazer Manaú, o ela? chama Senador. É de Manaú? Nossa. Não? perna É dela, lá né? do outro lado. Mas seja bem-vindo também, tá bom? A Tatiane Nunes, esse aqui eu conheço, né? A gente conhece bem. Conhecemos bem. O primeiro passo é a oração e confirmar a certeza da decisão, tanto para servir ao Senhor ou para o casamento. São 2 acontecimentos e escolhas importantes. E seguir com maturidade a escolha. Muito legal. bom, Tati. Parabéns aí. Dê um abraço no seu esposo, Magno. Gente Tá? boa. Vocês são um casal muito bons, Verdade. certo? Então, eu gostaria de ler para vocês, para que nós possamos finalizar. Opa, a Anne agradeceu, obrigado, né? Nós que agradecemos, Anne. Aninha, né? Nós que agradecemos a sua participação. Tem uma outra declaração do Elder Anderson no próprio livro, que ele fala assim que em toda sua preparação para essa sagrada responsabilidade de ser um servo de Jesus Cristo, um assunto absolutamente crucial e essencial para um missionário é estar digno e limpo diante do Senhor. O apóstolo Paulo disse: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Em nossa dispensação, o Senhor declarou: sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Você estará a serviço do Senhor a cada dia e a cada hora em que estiver desperto. Você necessitará que o Espírito Santo esteja sempre consigo, para ser seu guia, seu protetor e para colocar em sua mente as palavras que deve dizer. Você ensinará pessoas a respeito de fortalecer. Você ensinará pessoas a respeito de fortalecer sua fé no Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo, ajudando-os a se arrependerem e a se prepararem para o batismo, além de compartilhar o testemunho que você tem de como a expiação do Salvador pode aliviar o fardo do pecado e do pesar na vida deles. E aí, só para nós ponderarmos mesmo aí essa declaração do Elder Anderson, por que vocês acham que é essencial ser dignos e limpos se quisermos ajudar na grande obra de Deus de coligar Israel? É somente para nós ponderarmos, porque o tempo já está se esgotando. Já, cara, tava tão legal. Já, ó, Nem vi ia passar a Vamos hora. aumentar meia hora ainda. Passamos Rapidinho, foi né? muito rápido, né? Porém, lembra que eu Todavia. comentei aí uma história no final, Uhum. né? Sim, você A falou. gente tá esperando, eu tô esperando. Também, qual é essa história? Então, prestem muita atenção nessa história. Que eu acho que acredito que já aconteceu com algum de vocês ou com alguns que vocês já conhecem. Certa vez, uma mulher, uma moça, na verdade, estava se preparando para um casamento, estava noiva, ela e o seu noivo prepararam todo o casamento. Mandaram os convites, já tinham data do casamento deles, já tinham também a data do selamento. O noivo dela, missionário retornado, já tinham suas investiduras, já tinha passado no templo, ele. Faltava somente ela passar no templo. E então, algumas semanas antes do casamento, ela foi para a entrevista com o bispo, para poder receber sua recomendação
para o selamento, para o seu casamento. Então, o bispo, com algumas perguntas, inspirado pelo Senhor, ela confessou que ela tinha quebrado a castidade antes de voltar para a igreja. E aí ela achou que o Senhor já tinha perdoado. Porém, ainda faltava o processo ainda do arrependimento, que é também a confissão. E o bispo disse que ela precisava esperar mais um pouco. E ela ficou muito indignada com isso, né? Primeiro que ela pensou em quem? Nos convidados, nos seus amigos que estavam ali esperando, no seu noivo, porque nem ela comentou com o seu noivo. E mesmo assim o bispo disse, não, você precisa aguardar, precisa remarcar o casamento de vocês, converse com o seu noivo, o que está acontecendo, e espera se realmente é isso que ele quer, se é isso realmente que vocês querem. E depois ela passou por todo o processo do arrependimento. E isso ajudou a fortalecer seu testemunho, a entender do puro amor do Senhor, porque Cristo ele expiou pelos nossos pecados, sacrificando sua própria vida. Porque ele lembrou, ele passou por tudo. Ele viu todos os nossos pecados. Essas gotas que saíram dos seus poros foram os nossos erros que nós tivemos, que nós não iríamos conseguir pagar pelos nossos próprios pecados. Mas Cristo ele fez isso por nós. E no final, essa moça se casou com esse rapaz e também se selou com esse rapaz para o tempo e para toda a eternidade. E se constitui assim uma família linda, maravilhosa, uma família no Senhor. Então, o convite que eu gostaria de fazer a cada um de nós, né, principalmente para os jovens que estão se preparando para a missão, para os jovens que estão se preparando para um casamento, faça uma autoavaliação de sua vida, do que se passou alguma coisa em branco, assim, de repente, o que eu tenho que confessar ainda para o meu bispo? Eu tenho que ir para a missão, eu tenho que ir para o meu casamento limpo, certo? Limpo, assim, de tudo que eu fiz de errado e buscar realmente o processo de arrependimento. Então, meus queridos amigos, Elutsa, Léo, essa foi a história que eu guardei por final. Muito boa, hein? Certo? Eu amo essa história. E eu sei que quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós só temos realmente que agradecer e receber realmente as bênçãos. Acho que durante a nossa conversa foi falado que às vezes o Senhor está pronto para nos abençoar, certo? E o Senhor não nos abençoa por nós mesmos, né? Eu sempre falo assim que o Senhor é como se tivesse uma rede na parte de cima, cheia de balões. E aí é só puxar essa rede para os balões caírem, como se fossem essas bênçãos, e nós não puxamos balões. Então, nossas vidas é assim também. Então, muitas vezes, nós estamos querendo as bênçãos, ou então o Senhor está querendo realmente nos abençoar, e nós, devido a um pecado, que nós não confessamos, não abrimos nossos corações, o Senhor nos abençoa. Então, queridos amigos, queremos realmente agradecer pela participação de vocês, de todos aí que estão aí no nosso podcast. Tá bombando aí, né? Instagram. Com certeza aí no Instagram. É isso aí, galera. Parabéns, hein? Escolhemos Está acompanhando alguns e com certeza aí vamos ser muito edificados através desse podcast de hoje. Bom, que o Senhor nos abençoe, que possamos aí guardar em nossos corações esse convite de buscar o Senhor em todos os momentos e também ter o processo de arrependimento em nossos corações. Opa, vamos ter algumas considerações finais, sim, com certeza. Por isso que nós temos aqui o nosso controller. Tá vendo? Vai passar mais. Vamos deixar aqui nossas considerações finais aqui com nossos dois amigos, Léo e Elutsa. Primeira dama, né? Por favor, Elutsa. Primeira dama, vai. Ok. Então, realmente deixa eu ficar a respeito, né? Falar que
Independente do que você possa ter feito, o que possamos ter feito, que a gente realmente possa buscar ao Senhor. Porque a nossa meta principal é voltar à sua presença. Então, eu aprendi isso, fortaleci muito aprendendo a respeito nesse podcast e compreendendo que o Senhor, ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. E à medida que nós nos esforçamos para sermos melhores, as bênçãos vêm muito maiores. E assim testificamos a respeito do Salvador Jesus Cristo. Muito bom, irmão da igreja, cara. Que falar, né? Eu sei realmente que Cristo ele vive, que ele é nosso mestre, que ele é o Rei dos Reis, que ele vai voltar um dia e que ele vai nos julgar de acordo com nossas obras, né? E eu sei que ele consegue sentir o que nós estamos sentindo, alegria, dores, enfermidades, aflições. Ele consegue sentir porque ele já passou por tudo isso. Ele consegue nos ajudar quando nós estamos desesperados, seja lá o que estão passando na nossa vida, ele consegue nos ajudar, nos auxiliar, né? E eu sei que o Instituto é um lugar onde temos que estar. Onde nós jovens com idade devemos estar. Nós conseguimos aprender mais sobre Jesus Cristo aqui, conseguimos fazer amizade, conseguimos compreender quem nós somos, né, e para onde estamos indo. Sou muito grato pelo dom do arrependimento. Não sou perfeito, estou longe disso, né? Mas à medida que eu compreendo um pouco sobre Jesus Cristo, eu tenho o desejo de me arrepender melhor. Me arrepender mais. E mais, e mais, e mais, até um dia estar preparado para poder encontrar com o nosso Salvador, né? Convido todos os jovens a participar do Instituto, seja ele online, presencial. E é isso. Bora pra cima, tamo junto. Muito bom. Então, novamente fazendo um convite a vocês sobre o Instituto. Aqui na sede do Instituto Manaus, nós temos as aulas no sábado, certo? Começando às 2 horas da tarde. Temos 2 aulas, Pregar meu Evangelho e o Dom Sublime, não, é Templo, a Sublime Dádiva, né? Sublime Dádiva Celestial. E às 15h45 nós temos o Doutrina e Convênios e às 17h30 nós temos Santos 4. E aí temos muitos jovens aqui participando, acho que... E semana que vem? E semana que vem nós vamos ter nossa super mega atividade que eu comentei no início, né, que é o Instituto Externo. Vamos estar aí nessa oportunidade de ter atividades de piscinas, vamos ter um baile, certo? Rapidinho, um bailezinho lá no próprio sítio. E também aulas. Vamos ter uma aula ministrada por mim e também no Mo Tavares, que é o nosso regional, ele vai estar aqui conosco semana que vem. Diretamente de Campinas. Ele é muito bom. Para Manaus. E vocês, todos os jovens de Manaus, estão convidados também a participar do feriaulão, né? Feriaulão. Isso aí, ó. Feriaulão. Instituto Manaus Norte. Que acontecerá no Instituto Manaus Norte, lá na Dia Cidade 26. Nova. Dia 24, na sexta-feira agora, teremos aí essa atividade lá no Instituto Manaus Norte. Às 18 horas, é isso? Ou 18h30? 18h30, só para ver se vocês estão 18h30. atentos, né? 18h30, ok? Estaremos lá na sexta-feira, lá com vocês, Instituto Norte, e no sábado vamos estar lá na atividade do sítio, certo? Um grande abraço a vocês e até mais, queridos jovens, queridos amigos. Até quinta-feira que vem, nosso podcast do Instituto Manaus. Tchau, tchau! Tamo junto.